no capítulo de número 18 e no versículo de número 21, por favor. Este texto, ele é muito pregado, mas eu creio que Deus vai falar ao seu coração novamente em cima desta palavra, e você vai entender o quão importante é esta palavra para as nossas vidas. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Amém? Podeis aceitar até aí por enquanto. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Irmãos, aquilo que nós falamos pode produzir vida, aquilo que nós falamos pode encher o coração de uma pessoa de sonho, de esperança. Eu não sei se você já teve a experiência de conversar com alguém e depois que você conversou com aquela pessoa, o seu coração se abriu de tal forma que você se encheu de esperança, de ânimo, e você passou a ver a vida de uma outra forma, a enxergar possibilidades. Quem já viveu isso em algum momento da vida? Por gentileza, levante a mão. Bastante pessoas. Porque a pessoa que falou com você, ela usou palavras, nada mais do que o que foi liberado através da língua, das palavras que foram ministradas, que foram faladas e que você absolveu. Mas essas palavras produziram em você frutos bons. Te motivou, te levantou, abriu visão, te direcionou para algum propósito, fez você enxergar alguma coisa que você ainda não tinha visto. Isso é muito bom. Isto é muito bom. Então, o texto ele diz que a língua tem poder sobre a vida. O texto ele diz que há um poder na palavra, um poder na língua para a vida, sobre a vida. E dependendo de como é ministrado, pode produzir vida, mas também pode produzir morte. Talvez você já esteve em algum momento da sua vida com pessoas que liberou uma palavra que magoou, que feriu, que machucou. E é muito comum isso acontecer. Você pode estar até no espírito, você pode estar até alegre, bem, mas aí a pessoa disse algo, alguém falou algo com você e aquilo trouxe para você uma tristeza profunda. E matou dentro de você talvez um projeto, um sonho, matou dentro de você talvez algo que você estava trabalhando, algum propósito. Porque dependendo do que fala, produz morte. Essa falta de sabedoria na palavra traz muito prejuízo na vida de um ser humano. Às vezes eu escuto a mãe liberando uma palavra sobre a vida do filho e aquela palavra tem um peso muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente libera sobre a vida das pessoas. Não é fácil, mas é necessário a gente se esforçar. Porque eu vejo alguns pais perdendo o amor do filho. Alguns filhos dizendo assim, eu não vejo a hora de eu seguir meu caminho, ou de eu seguir minha vida, porque não dá para viver com meu pai, ou não dá para viver com a minha mãe, por causa de palavras, por causa de coisas que são ditas. Isso machuca, fere, mata. Então, a língua ela tem o poder de matar, às vezes, os relacionamentos entre um pai e um filho, entre um filho e um pai, dependendo do que é falado, dependendo do que é dito. E tem muitos filhos que já não se relacionam com o pai, e tem muito pai que já não se relaciona com o filho. Isso é muito triste. E é uma coisa muito comum, eu atendo muita gente, eu deparo com muitos filhos que não têm amor pelo pai, muito pai que gostaria que o filho tivesse amor por ele, mas já não tem mais. E quando a gente aprofunda no atendimento, a gente descobre que tudo está relacionado a algo que foi dito, algo que foi falado, algo que foi semeado na vida
durante um período de tempo. Isso é muito sério. Então, a mesma língua que tem poder para produzir vida, ela tem também o poder para produzir morte, para matar. Dependendo do que você fala, você desmotiva o seu funcionário e ele para de produzir na empresa por causa de uma palavra que você falou. Dependendo do que você fala, ele perde o interesse pelo trabalho e perde até conta da empresa, porque ele já não tem mais alegria em trabalhar naquela companhia, naquela empresa. Dependendo do que é dito, você perde amigos. Dependendo do que você fala, mata relacionamentos. Dependendo do que você fala, mata relacionamento entre família. Quantas pessoas já não se relacionam mais? Ninguém vai na casa do tio, ninguém vai na casa de um parente, cada um no seu lugar, ninguém se mistura. Por quê? Não, falou isso de mim. Falou aquilo outro. Então, primeiro, a gente tem que entender que assim como as pessoas ferem a gente também fere pessoas. E é bom quando a gente chega num nível de maturidade que a gente consiga, que nós possamos conseguir dominar de tal forma que a gente venha ferir menos. Que a perfeição é complicado, mas a gente pode tentar dominar o máximo que a gente puder. E aí eu vejo muitos relacionamentos que estão ruins por causa de palavra. Às vezes a esposa perde o interesse pelo marido por causa de palavras. E às vezes o marido perde a alegria pela esposa por causa de palavras. Coisas que são ditas, coisas que são faladas e que vão matando, destruindo, que vão aos poucos, como se fosse ali um pouquinho de veneno cada dia, né? Um pouquinho de veneno cada dia, e chega uma hora que já não tem mais alegria no coração da pessoa. Então, a Bíblia diz para a gente ser tardio no falar e sempre pronto a ouvir. Nos momentos de batalha, já falei sobre isso aqui na igreja, Josué pediu ao povo que ficasse calado enquanto eles estavam conquistando Jericó. Moisés, quando atravessava o mar, ele pediu ao povo que também permanecesse calado. Porque o muito falar pode atrapalhar no agir de Deus na vida do homem. Pode impedir. E Eclesiastes fala, tempo de falar, tempo de calar. Há um momento que a gente precisa calar mesmo. E toda pessoa que consegue dominar bem essa questão, vive melhor, com certeza. Mas o que me trouxe a falar desta palavra nesta noite é justamente o que eu estou vendo dentro das casas, da família. Eu não estou falando do que acontece lá no mundo lá fora, mas eu estou falando de coisas que acontecem dentro de lares que são casas de pessoas evangélicas, de pessoas cristãs, aonde não há sabedoria no falar. Irmãos, eu vou citar exemplos para que você entenda. Às vezes, a palavra que o pai libera sobre a vida do filho machuca muito, mata ao ponto do filho não ter vontade de voltar para casa. Ao ponto do filho amar mais os amigos lá no mundo, amar mais as drogas, a bebida, o cigarro e outras coisas mais, do que amar os pais. Isso é muito sério. É muito sério. Eu lembro de um rapaz que ele estava, imagine você um adolescente, almoçando. E o pai virou para ele e disse assim: meu filho,
Ele não disse, meu filho, ele disse assim, para você estar comendo essa comida aí, você devia ter trabalhado. Você não faz nada. Aquilo machucou muito ele. Era um adolescente e ele não trabalhava não era porque ele não queria, ele não tinha trabalho. Era apenas um adolescente. Mas num momento tão sagrado, no momento da refeição, o pai fez questão daquele prato de comida. Que deveria ter sido uma alegria o pai poder prover para o filho aquela comida e falar de qualquer outro assunto, mas o pai aproveitou aquele momento ali que o filho se alimentava para dizer para ele que ele não era digno de comer aquele prato de comida, porque ele não trabalhou. Aquilo abriu um buraco na alma da criança, do adolescente. Ele não conseguiu nem comer o prato de comida. Matou dentro dele, colocou dentro dele uma dor. E ele perdeu ali, é um pouquinho de veneno que é semeado, por falta de sabedoria. O que é um prato de comida? Não é nada. A gente dá até para o inimigo. Não é verdade? Quanto mais por um filho. Mas a falta de sabedoria, palavras como essa. Às vezes a falta de sabedoria é dizer, você não presta, você não vale nada. Essas palavras que são ditas sem pensar. E o que tem de relacionamentos destruídos dentro das casas, eu não estou falando fora da casa, não. Eu estou falando de pai e de filhos. Estou falando de família. É muito sério isso. É muito sério. Até para você corrigir um filho, você tem que ter sabedoria. Até para você orientar um filho, você tem que ter sabedoria. E você possa refletir um pouco sobre essa questão. De como que você vai direcionar as palavras, porque ela pode produzir vida, mas ela pode produzir morte. Dependendo do que você fala, o seu filho vai amar estudar, vai amar, vai ter sonhos, projetos. E dependendo do que você fala, você vai matar esse filho. Eu lembro de uma mãe que dizia para o filho, olha, eu tentei te matar de todo jeito, e agora que você já está um homem, já estava com 17, 16 anos, a mãe dizia, melhor para mim se você tivesse morrido. Imagina para um filho escutar da própria mãe, melhor para mim se você tivesse morrido. Eu tentei te matar, tentei te abortar, mas não consegui. Ou seja, eu não te desejei, eu não te desejo. Imagine um filho escutando isso da mãe, o que esse filho vai virar lá na frente? Bom, eu nem digo para vocês o que ele virou. Porque socialmente se tornou uma abominação. Mas tudo isso por causa de palavras que foram ministradas ao longo dos anos, um pouquinho de veneno todo dia, até conseguir matar completamente aquela alma. Seja sábio nas palavras. Chamar atenção é necessário? Tem que chamar, mas com sabedoria. Com sabedoria. Tem que corrigir? Sim, todo pai deve corrigir. Você corrige o filho que ama. Faz parte do processo. Mas até a forma de corrigir precisa ter sabedoria. Para que você não venha perder o amor do filho, mas que você possa conquistar a admiração. E a mesma coisa é os filhos com o pai. Porque às vezes o pai é bom, mas o filho não tem sabedoria. E eu já vi pai de tanto sofrer com o filho, também perder a alegria. Não é que perde o amor, perde a alegria. E aquele filho já não produz alegria para o pai. Tem o contrário também. Porque às vezes o filho não tem sabedoria. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando aqui, são de palavras. E é necessário a gente usar palavras que venham promover a vida. Essa é a ideia. No seu setor de trabalho,
Use palavras que promovem vida, que levanta a pessoa, que põe ela para frente, que motiva. Na sua família, da mesma forma. No seu relacionamento com amigos, da mesma maneira. Para que vocês possam viver melhor. Para que vocês possam alcançar bons relacionamentos. Vai ter um caso ou outro que vai te decepcionar, mas isso faz parte da caminhada. Não existe perfeição no ser humano, né? Então faz parte. Uma hora seu pai vai te decepcionar, uma hora seu filho vai te decepcionar. Isto faz parte, é um processo. Mas nada é da noite por dia. Às vezes, quando você vê algo que ficou realmente insustentável, é porque tem anos e anos que está semeando mal. Não vai ser uma palavra dita que vai matar tudo, mas tem coisas que vai acumulando e no decorrer dos anos vão destruindo a vida das pessoas. Libera boa palavra para os seus filhos, oriente eles a ser melhor do que você, mostra para eles um caminho de oportunidade, elogia as coisas boas que eles fazem, mostra para eles o valor e mostra para eles aonde eles podem chegar. Tem muita coisa boa que o pai pode direcionar um filho. E às vezes a gente não tem esse direcionamento e precisa ter. E é muito bom quando você consegue orientar a pessoa para ela chegar por um caminho que a vida dela fique melhor do que ela já está. Isso é bom. Nós vamos também, quero meditar juntamente com você em uma outra palavra, que está em Provérbios capítulo 11, versículo 17. E esse texto, na minha tradução, diz assim: o homem bom faz bem à sua própria alma. O homem bom faz bem, o homem cruel causa o seu próprio mal. Esse texto ele fala: o homem bom faz bem à sua própria alma. Provérbios, 11, 17. Aí as traduções vão mudar um pouquinho, de acordo com a Bíblia, mas o sentido é o mesmo. O homem bom faz bem à sua própria alma. A gente tem sempre a ideia de uma pessoa boa, aquela pessoa que faz o bem para o próximo, não é assim? A gente sempre diz assim: fulano é bom, ele faz bem para aquela pessoa, para um monte de gente, ele é bom. E a gente tem por ruim, para uma pessoa má, aquela pessoa que faz mal para outras pessoas. Mas o texto que nós estamos lendo, ele põe a gente para pensar de uma outra forma. Ele coloca assim: o homem bom faz bem para você, para a sua própria alma, ou seja, ele faz bem para ele mesmo. Olha que curioso. O homem bom faz bem para ele mesmo. Mas tem jeito da gente fazer mal para a gente? Tem. Tem jeito. Se você não cuida da sua vida espiritual, você está fazendo mal para quem? Para você. É ou não é? Se você não cuida da sua saúde, está fazendo mal para quem? Para você mesmo. Se você pega um peso que vai lesionar a sua coluna e você está carregando aquele peso frequentemente, você está fazendo mal para quem? Para você mesmo. Então, olha só, o homem bom faz bem para a sua própria alma. Ele faz um bem para ele mesmo. Mas o homem cruel, o homem cruel causa o seu próprio mal. Ou seja, o homem cruel, ele faz mal para ele mesmo. Então nós podemos fazer mal para nós mesmos. Isso é possível, fazer mal para nós mesmos. Então, podemos, quando nós, por exemplo, você perdoa o erro de outras pessoas. E às vezes você fala assim: está perdoado, Deus também te perdoa.
Mas você já notou que você às vezes não consegue perdoar o seu erro? Então, a hora que você acha assim, mas eu acho que eu não posso ser perdoado por isso. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que eu atendo e dizem para mim assim, eu não consigo me perdoar. Eu poderia ter feito mais, eu não me perdoo. Então, o homem cruel faz mal para ele mesmo. Todo mundo ele diz, não, está perdoado, Deus te perdoa, Deus perdoa tudo, mas quando chega ele diz, não, mas o que eu fiz não tem perdão. O homem cruel, ele faz mal para ele mesmo, ele não se perdoa pelas coisas que ele fez. Tem gente que precisa se perdoar. Tem pessoas que precisam se perdoar. O número de pessoas que não se perdoam é muito grande. Ah, eu me sinto culpado, eu podia ter feito mais pelos meus pais. Eu me sinto culpado, eu podia ter feito mais pela minha família, eu não perdoo. Ah, eu fiz muita coisa errada e eu não perdoo porque eu causei este mal para minha família. Então nós podemos dizer que esse homem é cruel e ele faz mal para ele mesmo. Olha que loucura. E está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Eu atendo muita gente assim que está entrando para um caminho de depressão porque não se perdoa. Olha que coisa triste. Não é verdade? Ah, eu não me perdoo por isso. Eu não me perdoo. Então, você está fazendo mal para quem? Para você mesmo. Está fazendo mal para você mesmo, porque não se perdoa. Mal para ele mesmo. Então, quando você descuida de você mesmo, sabe quando a gente leva a vida e de repente a gente dá uma relaxada e descuida da gente mesmo, em todos os sentidos da vida? Nós estamos fazendo mal para quem? Aquela pessoa que descuidou dela mesma em todos os sentidos. Então está fazendo mal para quem? Para ela mesma. Então o homem cruel faz mal para si mesmo. Então qual que é a proposta desta palavra? É você parar para pensar esse conceito de bondade. Então eu não sou bom só porque eu faço bem para o próximo. E nem sou mal só porque eu fiz algo que... Não. Mas no texto que nós lemos, o homem bondoso faz bem para a sua própria alma. Então, se você é bom, você faz bem para você mesmo. Porque você pode estar fazendo um bem para o outro e, ao mesmo tempo, sendo cruel consigo. Você é caridoso, faz uma coisa aqui, mas você não se perdoa. Então, você está fazendo mal para você mesmo. Você não está cuidando. Às vezes você sabe que você precisa de um tratamento, aí a pessoa não faz. Ah, não, vou fazer isso não. O homem está fazendo mal para ele mesmo. E a gente tem que parar para pensar nisso. De como a gente está vivendo a vida. De como a gente está conduzindo a nossa vida. Então, quando Jesus ele disse para a gente amar o próximo como a si mesmo, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que o homem bom faz o bem para a sua própria alma, faz bem para ele mesmo. Então, é esse homem bom que faz o bem para ele que vai conseguir amar o próximo como a si mesmo. Porque se você for um homem cruel que faz mal, como que você vai amar o próximo como a si mesmo se nem você se cuida? Se nem você se perdoa, não é verdade? Então, o texto, ele também diz, coloca aí para mim Gálatas 6, 7, por gentileza. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará, colherá, né? Então, o que Gálatas fala? Então, tudo aquilo que você semeia, você colhe. E isso que a gente semeia, às vezes é semeado na gente mesmo. A terra que está sendo plantada também é nós somos essa terra.
Porque o homem que não se perdoa, né? Eu confesso com os irmãos que eu fico sem... Quando eu converso com alguém, a pessoa não se perdoa. E não é um ou dois, não. São muitas pessoas que chegam. Pastor, eu não me perdoo. Pastor, eu não consigo me perdoar. Então, o homem cruel causa o seu próprio mal. Ele não se perdoa. E ele está semeando uma coisa ruim nele mesmo. E ele vai colhendo o quê? Depressão. Ele vai colhendo uma tristeza profunda na alma. Ele perde a alegria para a vida, porque ele não consegue se perdoar. Quando eu digo ele, é ele, ela, seja quem for. Porque isso acontece com homem, com mulher, independente do gênero. Então, começa a semear coisas boas em você. Tira de você a maldade do coração, as coisas ruins. Se perdoa pelos erros, pelas coisas que você já fez, que talvez em algum momento da sua vida. Às vezes, eu não perdoo porque eu não consegui fazer isso. Eu não perdoo porque meu pai sempre quis que eu fizesse uma faculdade, eu não consegui fazer a faculdade e eu não me perdoo. Irmão, para com isso. Eu não perdoo porque eu não consegui cuidar, não consegui cuidar de alguém, não me perdoo. Eu não perdoo porque eu não consegui vencer na vida. Eu não me perdoo por causa disso, daquilo outro. Irmãos, o homem cruel faz mal para ele mesmo. Ele mesmo se prejudica com a maneira de viver, com as coisas que ele semeia, com as coisas que ele coloca dentro dele. Você é terra boa. Planta uma semente boa dentro de você, começa a ver a vida de uma maneira boa. Alegra com as coisas boas. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. E que você possa levar consigo esses dois ensinamentos. Que você possa vigiar nas suas palavras e semear coisas boas na sua própria alma. Amém? Encha a sua alma, encha de coisas boas, de coisas positivas. Encha na sua alma de coisas que venham agregar valores para você. Amém? Vamos orar?